Exercício 2.13. Determine os ângulos diretores coordenados da força. Aí ele dá o desenho aqui. Bom, aqui tem que tomar cuidado. Deixa eu até ver se eu consigo aumentar um pouquinho a figura. Vou até aumentar um pouco, assim, ó. Porque requer uma visão espacial, tá? Então, olha só. Eu vou decompor esse vetor, esse vetor de 75 newtons, nos eixos x, no y e no z, tá? Perceba que esse 30 graus é o ângulo entre o plano x, y e o vetor f, que está embaixo aqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou decompor esse vetor. Quando eu decompor esse vetor, eu vou ter duas componentes. Uma aqui, ó, tá? Decompor em y, ó. Vai dar em y não, né? Em z, ó. Eu vou ter aqui e vou ter aqui, ó. Certo? Aqui mais uma vez. Esse ângulo de 30 graus foi dado com o plano XY. Então, quando eu decompor esse vetor, vai ter um no plano XY e outro exatamente na direção Z. Tá bom? Que é justamente o FZ. Então, daqui, só desse primeiro caso, vamos fazer esse primeiro. Já esse daqui, que tá no plano XY, eu vou chamar, só para ficar um pouco didático, de XY, tá? É a força no plano XY. Então, o que vai acontecer, ó? Eu tenho o FZ vai ser 75 vezes o seno de 30 graus. Então, essa é a componente em Z. Então, já está resolvido, ó. FZ 75 seno de 30 graus. Tá bom? Já o FXY vai ser, aí pode pôr Newton se quiser a unidade aqui. O XY vai ser o quê? O 75 cosseno de 30 graus. Só que eu vou fazer o seguinte agora, newtons. Eu vou decompor esse FXY nas direções x e z. É esse vetor aqui que veio daqui que eu vou decompor em y e z. Então, vou colocar em azul aqui, ó. Isso e esse aqui, ó. E o que ele deu? Vou chamar isso aqui de FY, porque é isso que a gente quer. Quando ele pede os ângulos diretores, a gente vai precisar das componentes desses vetores em cada eixo. Daqui a pouco você vai ver por quê. E aqui o fx. Ótimo. Bom, vamos abrir então. O fz não vai mudar nada. A gente já descobriu. É 75 vezes o seno de 30 graus. Ótimo. Vamos para o fy. O que vai ser o fy? Olha só. Agora esse ângulo de 45 graus é justamente o ângulo entre esse fxy que a gente encontrou, que está no plano xy, com o eixo y. Então, vai ficar simplesmente fxy. Vou colocar assim para vocês lembrarem. Fxy vezes o cosseno de 45 graus. Tá bom? Mas o que é o fxy? É justamente 75 cosseno 30, que veio daqui, ó. Então, eu vou substituir, ó. Vou substituir esse cara aqui, ó. Tá bom? Então, vai ficar assim, ó. 75 cosseno de 30 graus vezes... Vou colocar assim, ó. Vezes cosseno de 45 graus. Certo? Bom, vamos para o fx. Ele vai ser o fxy, que está aqui, ó, fxy, só que agora jogado para lá, né? Decomposto no eixo x. Não é o sem o ângulo aqui, então é o seno de 45, tá bom? Então fica fxy seno de 45 graus.
Só que o fxy a gente já encontrou aqui, ó. É 75 cosseno de 30 graus. Vezes o seno de 45 graus. Ok? Bom, feito isso, a gente já consegue calcular os componentes. Então vamos escrever aqui, ó. Fz. O Fz deu. Já anotei os valores aqui, tá? Só que toma cuidado, que eu até esqueci aqui, que o Fz tá para baixo, tá vendo? Tá para baixo, então coloca menos 75 aqui. Porque tá na direção, né, oposta à orientação do eixo. Então, menos 75 vezes o seno de 30 vai dar menos. Deixa eu ver o valor aqui. 37,5. Menos 37,5 newtons. Já o Fy deu positivo, tranquilo. Então dá 45,93 newtons. Que eu só estou calculando aqui, tá? 75 vezes o cosseno de 30 vezes o cosseno de 45. Já o Fx, quando eu multiplico aqui, ó, 75 cosseno de 30 vezes cosseno de 45 vai dar a mesma coisa, né? 45,93. Dá a mesma coisa porque o cosseno de 45 é igual ao seno de 45. Pronto. Achamos as componentes das forças. Agora que a gente achou as componentes das forças, para a gente achar os ângulos diretores, o que a gente tem que fazer? O ângulo diretor é o ângulo. Eu vou até apagar aqui, ó, para a gente conseguir aproveitar o desenho. O ângulo diretor é o ângulo do eixo x com o vetor f, tá? A gente já achou a componente aqui. O ângulo desse vetor com o eixo y e o ângulo desse vetor com o eixo z, tá? Então, o que você vai fazer? Porque a visão aqui fica um pouco estranha, né? Eu vou desenhar para um eixo, vou fazer para um eixo, e aí depois os outros vocês vão conseguir visualizar. Vou fazer em verde aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? A gente encontrou o fx. E o ângulo é esse aqui, ó. Do fx com a força, tá vendo? Tem um triângulo aqui, ó. Só que esse triângulo, ele tá deitado, inclinado aqui, né? O plano ele corta aqui, ó, certo? E eu quero saber esse ângulo aqui, que é o ângulo diretor alfa, por exemplo, tá? E eu vou fazer a mesma coisa com os outros. Como é que eu vou fazer? Eu vou pegar o cosseno de alfa, é o cateto adjacente, pela hipotenusa, que é o próprio valor do f. Isso vai ser a mesma coisa para todos eles, tá? Então, o que vai ser o cosseno de alfa? Vai ser o cateto adjacente, que é fx, dividido pela força F. O que vai ser o cosseno de beta, que é o próximo ângulo diretor, que nesse caso é com y, né? Se é com y, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a força componente y e dividir pelo F, cateto adjacente pela hipotenusa. E finalmente em z, cosseno de gama é igual a Fz dividido por F, tá? É a mesma coisa para todos eles, tá? Achou as componentes, é só fazer o cosseno da componente com o vetor. Acho que nesse daqui, no eixo x, dá para enxergar. Nos outros ia ficar muito difícil desenhar aqui, tá? Para ter a visualização. Então agora se substitui. O fx a gente encontrou, 45,93. E o f é 75, certo? O fy também a gente encontrou, 45,93 dividido por 75. E finalmente o Fz, tá? O Fz, aqui eu sugiro que você jogue o negativo, tá? Que vai ficar mais fácil.
Porque senão, se você tiver que operar geometricamente aqui, você pode ser que perca a visualização, porque é difícil. Então, joga o negativo que ele já te dá a resposta direta. 37,5 dividido por 75. Pronto. É essa continha aqui que você vai ter que fazer para os três casos. Fazendo essa conta para os três casos, você vai encontrar que o alfa, tá? É 52,2 graus. O beta é igual, né? 50 não tem jeito. 52,2 graus, porque a força X e a força Y são iguais. E o gama vai dar 120 graus, que eu já estou jogando negativo aqui para obter a resposta direta. Perfeito? É isso, pessoal. É um bom exercício para pegar o conceito aí de ângulos diretores, tá bom? Qualquer dúvida é só escrever aqui nos comentários, tá? Abraços e até mais.